Aleluia! Santo é o teu nome. Tem filho de Deus aqui, não? Aleluia. Amém. É tão bom ser filho de Deus. É tão bom ser filho de Deus. E hoje o Senhor quer que tu tenhas essa certeza que tu és um filho de Deus. Porque o problema é que muitos às vezes não têm certeza. Andam titubeando. Mas o Senhor quer que tu tenhas essa certeza, que Ele não morreu numa cruz para tu teres dúvidas, mas para tu poderes cantar e clamar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E Ele continua abrindo o mar, Ele continua fazendo as coisas acontecer na nossa vida, Ele continua a cuidar de nós como filhos. Amém? E eu já quero começar a ler a palavra de Deus, que diz assim, 1 João capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim para nós: amém? Filhinhos. Tem filhinho aí? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Seu meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, por cada louvor que foi entoado, por este grupo que está aqui ministrando aos nossos corações esse louvor maravilhoso. Que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir e nos guiar nesta tarde. Pai, já ministramos e já fomos ministrados e agora queremos ouvir a Tua palavra. Nos ensina, Pai, nos corrige e nos alimenta, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, graças a Deus, por mais um culto, mais uma oportunidade. Quero dar o bem-vindo à JC, né? Depois de um tempo, para quem não sabe, ela não estava rebelde, ela foi mamãe, não é? E a pequena teve um princípio atribulado, né? Com alguns problemas, e por isso que ela estava assim mais ausente, mas hoje está aqui conosco, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Também a Silvânia e o Filipe, já fazia um tempo que a gente não se via, Deus abençoe, né? E todos os demais que já estão aqui da casa, o Tony e a Dani já consideramos da casa, não sei se estamos a abusar ou não, e todas as famílias são muito bem-vindas na casa do Senhor. Essa carta de João que nós lemos aqui, ela é uma carta que João escreve no final da sua vida. Provavelmente, João foi o único apóstolo que não foi martirizado, ou seja, que ele não foi morto por conta do seu evangelho que ele pregava, por conta da perseguição religiosa. E, segundo a história, ele passou por muitas dificuldades, ele foi perseguido. Diz a tradição, não está na Bíblia, mas diz a tradição histórica que ele foi julgado num caldeirão, né?
com óleo fervente, que não é nada agradável, né? Mas saiu ileso, foi exilado de uma ilha, na ilha de Patmos, no mar Egeu, ali na Grécia, onde escreveu a carta do Apocalipse à igreja. E depois de tudo isso, né, às vezes a gente tem essa ideia de que ele terminou a sua vida no exílio, no mar Egeu, mas não, depois ele é libertado e volta para Éfeso, onde termina a sua vida ministrando e sendo pastor daquelas mesmas igrejas que ele escreveu a carta ali em Apocalipse. E ele termina a sua vida lá, onde ele escreve pelo menos um evangelho e 3 cartas pastorais, já no final do primeiro século. E João escreve para uma igreja que está sendo pressionada, né? Pressionada não só por fora, não só pelo mundo, não só pela perseguição política, mas religiosa, mas também pressionada por dentro da própria igreja, né? Havia pessoas se levantando com ensinos errados, né? Gente que estava esfriando na fé, aquele fulgor, aquele início da igreja ali dos apóstolos, parece que havia esfriado um pouco, e havia pessoas confundindo a fé com um discurso muito bonito, filosófico, do gnosticismo, que era um ensino e uma verdade que estava crescendo no meio do cristianismo, porque falava de Jesus, parecia cristianismo, mas não era. E isso era um perigo que o próprio apóstolo Paulo, ele já tinha avisado a igreja. Quando a gente vê, quando ele se despede da igreja antes de ser preso em Jerusalém, ele diz algo muito interessante ali na praia em Mileto, aos anciões da igreja em Éfeso, ele diz assim: olha, depois da minha partida entrarão e penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo ele já tinha deixado a igreja de alerta que iriam se penetrar na igreja pessoas que não poupariam a igreja, pessoas que não têm amor às almas, que não estão preocupados com a vida espiritual de ninguém, estão preocupados com o seu bolso, estão preocupados com o seu estatuto, estão preocupados com esbanjar o seu conhecimento teológico. Mas ele não diz só isso, ele diz no verso 30 de Atos capítulo 20: e que de entre vós também se levantariam homens falando coisas pervertidas, que arrastariam discípulos atrás deles, que provocariam divisões, que faziam estrago dentro da igreja. Então nós vemos esse perigo nesse contexto aqui de João, dos dois lados. Por um lado, o mundo tentando seduzir os crentes, né? E por outro lado, as igrejas que se deixavam corromper com falsos ensinos. Parece até que João não estava vivendo há 2000 anos atrás, parece que estava vivendo nos dias de hoje, né? Porque nós vemos isso nos dias de hoje. Mas é dentro desse contexto, e por isso que a Bíblia é tão atual, que João escreve esta carta. E uma carta em que, se vocês já leram a primeira epístola de João, nós vemos talvez o apóstolo, o escritor mais carinhoso, né? Mais pastoral. É muito comum ele usar expressões como filhinhos, meus amados, né? Jovens. E ele tem sempre um tom muito familiar, muito carinhoso. Há quem o chame do apóstolo do amor, né? Talvez por esse estilo dele escrever. E João está prestes aqui nesta carta a exortar os seus leitores sobre os perigos de amar o mundo. É o que ele conclui com esse raciocínio que nós lemos aqui. Mas antes de fazer, ele faz algo muito importante para nós. Ele lembra aos irmãos quem é que eles são em Cristo. E como isso parece que passa despercebido, mas como isso é importante para nós hoje, sabermos quem é que nós somos em Cristo. Porque tem muitas pessoas que não sabem quem são em Cristo. Tem muitos que não têm uma identidade cristã definida. Falta de convicção no povo cristão hoje é o que mais tem. Falta de certeza no meio cristão. E por isso, qualquer um que aparece por aí falando algo novo, interessante nesses podcasts da vida, já viram influenciadores. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não têm convicção daquilo que creem, têm dúvidas.
E qualquer um que diga qualquer coisa na internet, hoje nós já começamos a nos questionar. Nós já começamos a questionar 2000 anos de cristianismo porque alguém aparece que teve uma revelação diferente. Mas a roda já foi inventada, meus irmãos. O fogo, não tem mais nada para inventar. O Evangelho ele está bem definido desde os tempos que a Bíblia estava sendo escrita. Só que hoje, qualquer um que aparece, a gente começa a pensar, olha, será que é assim mesmo? E isso, quando eu digo isso, não quer dizer que a fé não seja questionável. A nossa fé, ela pode ser questionável. Questionada, digo, estudada, buscada, saber os fundamentos, como é que começou, que história é essa da Bíblia, como é que ela surge do nada. Não, a gente deve saber isso, a gente deve estudar. Só que o problema não é isso, o problema é nós somos tão, às vezes, inconstantes em coisas simples da fé, que qualquer um que aparece já meio que nos engana, já leva uma penca de gente atrás. Porque a maioria dos cristãos hoje, ela está construindo a sua casa espiritual sobre a areia e não sobre um fundamento firme. Nós vivemos num tempo do eu acho. É muito comum nós estarmos numa roda de irmãos falando sobre algo da Bíblia, ou da salvação, e alguém diz assim, eu acho que não é assim. Ou alguém diz assim, eu penso, olha, assim, sinceramente, na minha opinião, mas o Evangelho, ele não está formado, nem firmado em achismos, e nem em opiniões. O Evangelho está firmado na poderosa palavra de Jesus. E a palavra de Jesus não tem eu acho. Vocês nunca vão, Jesus vai dizer assim, eu acho. Vocês querem matar essa mulher? Eu acho que é melhor não. Vocês querem? Eu acho que é melhor. Não. Jesus não deixou eu acho para nós. Nem eu penso. Não. E isso é muito perigoso. Porque como nós vivemos de achismos, às vezes nós nem reconhecemos os tantos de benefícios que a Bíblia tem para nós, que a palavra tem para nós, que Jesus tem para nós, que a salvação tem para nós. Isso é muito perigoso, porque quando você não sabe quem você é em Cristo e os benefícios que isso lhe traz, qualquer um pode dizer quem tu és. Qualquer um pode questionar a tua fé. Não foi isso que o diabo fez com Jesus? Tentou fazer com Jesus? Olha, se és filho de Deus, olha, pensa lá. O diabo tentou colocar dúvidas no próprio Jesus. Se és filho de Deus, olha, manda que essas pedras se transformem em pão. Prova lá. Agora, quem está firmado em Cristo não tem que provar nada para ninguém. Ele sabe quem é no Senhor, ele não precisa de demonstrar nada, ele sabe quem ele é, ele não precisa da opinião dos outros, porque ele sabe em quem tem querido. E o inimigo, ele sempre vai tentar a nossa identidade, porque se eu não sei quem sou, qualquer um pode me induzir a pensar que eu sou aquilo que eu não sou. Uma das maiores armas de Satanás é colocar dúvidas sobre a sua identidade. Não falo só de identidade biológica, que também tenta colocar dúvidas, mas de identidade espiritual. Tenho a certeza de quem eu sou e não vai valer a pena. Deus não erra na biologia. Se Deus me fez homem, eu sou homem. Se Deus me fez mulher, eu sou mulher. E Deus não erra na adoção. Se Ele me perdoou, eu sou filho. É assim que é, nós não cantamos aqui. Eu sou filho de Deus. Não podemos ter dúvidas porque Deus não erra. Deus nos comprou, nos adotou como filhos, mas por vezes o inimigo pode nos questionar, como fez com Jesus. Será que é isso mesmo? Será que eu fui perdoado? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que tem céu? Será que tem céu? Será que Jesus vai voltar mesmo?
estou ouvindo isso há tanto tempo, né? Será que isso é verdade? Será que é importante congregar? Será que é importante vir à igreja? Tudo começa assim. Tudo começa com um será. Será mesmo isso? Parece inocente. Parece uma coisinha muito pequenina, mas é o que o diabo faz desde o princípio. Será que vocês não podem comer nenhuma fruta? Será isso mesmo que o Senhor falou que iam morrer? Não, acho que você entendeu mal. Você está interpretando mal a Escritura. Você está lendo a Escritura de um jeito diferente. É isso que o diabo faz. Mas temos que estar firmes e convictos na nossa fé, porque se não tivermos, seremos alvos fáceis para Satanás. E João começa aqui lembrando quem eles eram. É isso que João começa a fazer assim. Começa lembrando quem eles eram e tudo que eles já tinham adquirido de Deus. E ele começa, lá no texto que eu li, 1 João capítulo 2, no verso 12, ele começa dizendo algo maravilhoso. Ele diz: olha, o maior privilégio que nós temos aqui, talvez você, não sei onde é que, qual é a sua educação cristã, talvez você acha que a gente vem para Jesus porque Jesus vai abençoar a nossa vida, Ele vai me dar o marido dos sonhos, a melhor namorada, o melhor carro, a melhor casa. Deus pode fazer isso. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas a promessa é esta que está aqui no verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Quem crê que os seus pecados são perdoados? Quem crê que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Quem crê que é justificado diante de Deus? Aleluia! Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele gosta de nos acusar, ele gosta de nos fazer pensar que não somos dignos de Deus. Ele gosta de nos fazer duvidar do favor de Jesus sobre as nossas vidas. Mas aquilo que me separava de Deus, que era o meu pecado, mas que agora, pela fé no sacrifício do seu Filho, ele foi completamente apagado. Essa é a grande verdade. Eu não quero massagear o teu ego, não. Quem me ouve aqui conhece, eu não massageio o ego. Mas esta é uma verdade para quem crê em Cristo Jesus. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 10, do 16 ao 17. Hebreus, o escritor aos Hebreus, citando Jeremias 31, ele diz assim: olha, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia! Glória a Deus por isso. Quando Deus diz não me lembrarei mais, Ele diz assim: olha, eu não trarei isso de volta para te acusar. Eu não usarei isso como base de condenação mais. Isso não entra mais em conta. Isso já foi saldado, quitado na cruz do Calvário. É como se Deus pagasse um cheque, mas um cheque que não paga só o que eu já fiz, mas tudo o que eu fizer está quitado na cruz do Calvário. Cada vez que eu me chego aos pés da cruz, cada vez que eu me chego a Jesus, eu tenho o meu perdão garantido naquilo que Ele fez lá atrás, naquela cruz. Pecado não é apenas perdoado, ele é cancelado, ele é removido, ele é sepultado, ele é judicialmente encerrado sobre as nossas vidas. Por isso que a Bíblia usa tantos extremos para essa realidade maravilhosa. Ele diz lá no Salmo 103, verso 2: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Malaquias 7,19: lançaste todos os meus pecados nas profundezas do mar. O homem pode ir até aos altos dos céus, mas até às profundezas do mar ele não consegue ir lá buscar ainda.
E nunca vai conseguir. O nosso pecado está lá, afundado, fora do alcance, fora de circulação, fora de uso. Deus não finge que você nunca pecou, mas Ele decide não nos tratar segundo os nossos pecados e nos trata segundo a obra do seu Filho amado Jesus. Isso é justificação, não é amnésia de Deus, é graça baseada na cruz de Cristo. O problema é que Deus não nos acusa mais, mas às vezes nós mesmos nos acusamos, nós vivemos nos acusando, vivemos visitando o túmulo que já está vazio. E quando Deus diz, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais, Ele diz, olha, para de ressuscitar pecado que eu já sepultei. Para com isso. E isso não é licença para pecar, mas é liberdade para viver sem a influência do pecado mais. O cristão não obedece para tentar apagar o passado. Ele obedece porque o passado já foi apagado. Deus jogou o nosso passado no lago do esquecimento. Mas João, quando ele diz isso tão maravilhoso para nós, ele diz algo muito interessante. Que Ele não quer que nós tenhamos dúvidas. E Ele diz assim no verso 12 ainda, no final, olha, eu vou ler todo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quem tem pecados perdoados aqui? Eu levantava as duas mãos. Aleluia! Mas por que eles foram perdoados? Porque eu e você fomos bonzinhos? Porque nós viemos à igreja? Eles foram perdoados porque nós pedimos perdão? O povo já está com dúvida aí. Eles foram perdoados porque nós nos arrependemos? Eles foram perdoados porque nós somos cristãos exemplares? Que vimos à igreja, participamos, damos os nossos dízimos. É por isso que Jesus nos perdoou os pecados? Tudo isso pode ser importante, mas tudo isso seria completamente obsoleto, inútil, se não fosse Jesus na cruz do Calvário. Seria obsoleto. Porque os vossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Se Jesus não morreu na cruz por você e por mim, nada do que eu posso fazer para Ele serviria de alguma coisa. Faria algum sentido. Os nossos pecados estão perdoados por causa do nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus é tão perseguido. Por isso que os apóstolos foram perseguidos e proibidos de ensinar no nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 18, eles tinham acabado de curar um paralítico na porta do templo. E o que é que aqueles homens, em vez de ficarem gloriosos e contentes porque Deus tinha feito um grande milagre, o que é que eles dizem? Olha, não ensina mais nesse nome. Esse nome vocês não podem falar mais. É isso que eles dizem. Ensinar ideologias de género diabólicas? Pode ensinar. Ensinar que o homem descende lá do macaco? Pode ensinar. Ensinar que pai e mãe já não mandam na criança hoje? Ensinem. Ensinar que pode ser o que quiser e fazer o que quiser? Ensina. Pode ensinar todo o tipo de miséria no mundo que não é perseguido. Mas vai ensinar o nome de Jesus. Começa a pregar Jesus lá no teu trabalho. Você vai ver. Faz o teste. Você não acredita. Começa a posicionar-te como cristão nas tuas redes sociais. Eu descobri uma... Agora eu tenho estado um pouquinho mais ativo nas redes sociais, não é porque eu perco muito tempo com aquilo, é porque a inteligência artificial ajuda muito, né? A gente programa aí, saem uns vídeos nossos lá. E aí eu começo a receber mensagens assim, olha, mais um iluminado. Mais um iluminado, ó. E o dízimo? É minha boca assim. Então é assim. Enquanto eu estava caladinho lá nas redes sociais, ninguém falava nada, né? A pessoa colocava, postava alguma coisa, a pessoa curtia. Até às vezes coisas de Jesus que eu colocava,
e praticamente tudo que eu publico tem a ver com a igreja, com o evangelho, as pessoas curtiam, ninguém dizia nada, mas agora como sou eu a falar, é mais um iluminado, é mais um que quer roubar o dinheiro do povo, é mais um que quer ficar rico às custas do evangelho. Faz o teste, começa a falar de Jesus nas tuas redes sociais. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá e apago o comentário. Apago, pastor, mas apaga por quê? Não, apago mesmo, porque eu decido, a rede social é minha, não é? Aí eu decido, né? E pode fazer tudo, pode falar de tudo, só não pode falar de Jesus. Existem pelo menos 50 países no mundo que é proibido falar de Jesus, pela lei. Pela lei. Mas por que é proibido falar de Jesus? Os apóstolos respondem isso no mesmo texto em que eles foram proibidos. Atos capítulo 4, verso 12. Coloca aí, Davi. Atos capítulo 4, verso 12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que você não pode falar de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, sim. A verdade sobre Jesus continua salvando. O nome de Jesus continua a transformar vidas das pessoas. O nome de Jesus, demónios são expulsos, pessoas são libertas. No nome de Jesus, Ele confronta todos os tipos de poder. Todos os tipos de poder. Nós falamos sobre isso nas células, na escola dominical da célula na sexta-feira. Confronta a religião. O nome de Jesus confronta a religião. Mas como assim? Mas Jesus não é a imagem da religião? Jesus não vem da religião? O nome de Jesus confronta a religião, porque a religião muitas vezes quer te aprisionar. Jesus quer te libertar. Aí você pensa assim, eu vou para uma igreja. Às vezes você vai para uma igreja, você vai ser mais escravo do que você era antes, dentro da igreja. Por isso que o nome de Jesus confronta inclusive a religião, que quer nos manter às vezes sobre regras e pesos e te aprisionar com usos e costumes que não têm nada a ver com a palavra de Deus. É porque a mulher não pode usar calça, é porque não pode colocar um brinco, é porque o homem não pode usar bermuda, não pode dormir nu, não pode dormir só de sunga, tem que dormir quase de terno e gravata, porque Jesus vai voltar à noite. Como é que é? Vai levar o homem nu para cima. Esse é o evangelho dos usos e costumes que aprisiona as pessoas. Porque tem que fazer a barba. Não toca no ungido do Senhor. O pastor não pode ser questionado, a liderança não pode ser questionada. Você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Se você sair da igreja, você perde cobertura espiritual. Ou seja, o Espírito Santo já não é o suficiente, né? Porque agora tem que ser o pastor também. Mas a palavra do Senhor diz assim, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E tem religião, e tem igrejas que se dizem igrejas, que têm nome de igreja, que têm placa de igreja, mas que na realidade quer te aprisionar. Essa é que é a grande verdade. Por isso que Jesus confronta até a religião. E Ele confronta não só o sistema religioso, Ele confronta o sistema político. Porque só Jesus é o Senhor. Porque só Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O imperador podia ser Senhor lá no império dele, mas cristãos diziam assim, só o Senhor é Deus. Só Jesus. Eu agora pertenço a outro império. Não é mais o Império Romano, não. Agora eu pertenço ao Império da Luz. Nós fazemos parte de outro governo. Quem manda no mundo, não pense que é o Trump, não. Não pense que é o Putin. Não pense que é o Macron. Quem manda do mundo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso que todo o sistema um dia será contra Jesus. Todos. Hoje são cerca de 50 países, não é um número exato. Cerca de 50 países que é proibido falar de Jesus. Mas um dia serão todos os países. Um dia
nenhum país vai ser permitido falar de Jesus. Um dia, se você falar de Jesus, a sua cabeça vai rolar fora. Porque o nome de Jesus confronta. E vai continuar confrontando. E vai confrontar ainda mais. Porque o nome de Jesus não divide glória nem governo com ninguém. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então os nossos pecados estão perdoados por causa do quê? Do nome de Jesus. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê em Jesus, você nunca será confundido. Sabe o que é que significa confundido aqui? Você nunca vai se arrepender pela sua fé. Nunca. Não deixe de confessar o nome de Jesus como Senhor. Não deixe de crer que Deus o ressuscitou dos mortos, porque isso é vida e salvação para nós. E João faz-nos questão de lembrar. E ele diz: olha, fiquem felizes, porque os vossos pecados estão perdoados. Isso aconteceu por causa do nome que está sobre todo nome. E ele começa a dirigir-se a várias classes de pessoas de igreja. Não necessariamente quando ele fala de filhos, que sejam filhos pequenos. Quando ele fala de pais, sejam só os pais. Mas é às vezes uma faixa etária, um nível de maturidade. Ele diz assim, ele começa com os pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Né? Ele falou dos filhinhos, agora passa para os pais. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. João está falando aqui para aqueles que já caminham na fé há mais tempo, para aqueles que já são mais experientes espiritualmente, que já passaram por lutas, por crises, por provações, por decepção. A figura do pai é a figura da experiência. É para esse que João agora fala, que já viram muita moda na igreja, que já viram muitas coisas começarem e acabarem, muitas modinhas, e que vivem, ficam firmes no Evangelho, que têm o seu alicerce. Há pouco falava dos filhinhos, né? Mas agora fala dos pais. É povo mais maduro, né? Quando a gente tem alguma dúvida, o que é que a gente faz? Vai perguntar ao teu pai, né? Sou mais experiente, né? E é nesse sentido. E João diz assim, olha, vocês conhecem aquele que vive desde o princípio. Vocês não são imaturos. Vocês não vivem mais oscilantes. Vocês conhecem o que vive desde o princípio. João não está a dizer assim, olha, vocês conhecem todas as doutrinas. João não está dizendo, olha, vocês conhecem muitos versículos bíblicos de cor. João não está a dizer, olha, vocês conhecem os métodos de igreja e de evangelismo. Vocês conhecem a teologia de ponta a ponta. Não é isso que João está a dizer assim, olha, vocês conhecem uma pessoa. Vocês conhecem uma pessoa que é aquele que existe desde o princípio. É isso que João está dizendo aqui. É esse tipo de conhecimento. Não é um conhecimento de informação, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de convivência. É isso que João está dizendo aqui. É o tipo de conhecimento que vem com o tempo, que vem com a maturidade, que vem com a fidelidade, que vem com as caminhadas, que vem com as dores, que vem com os problemas. Mas no meio desses problemas, no meio dessas dores, no meio dessas caminhadas, o que é que isso acontece? A gente vai conhecendo mais o Jesus. A gente vai se aprofundando mais em Jesus. A gente vai tendo mais experiências com Jesus. Isso nos amadurece. Por isso que João está dizendo aqui para uma classe mais madura. Pais, vocês conhecem aquele que vem desde o princípio. Vocês têm experiências com ele. Esses pais não são pessoas que se impressionam facilmente. Não são levados por qualquer onda de doutrina. Não vivem de emoção. Não vivem de emoção. Têm estabilidade. Têm discernimento. Têm profundidade. Eles conhecem Deus com a própria vida. E não só de ouvir falar. Não só do discurso. Porque tem muita gente que fala muito bem de Jesus, mas não vive Jesus para nada. Para nada. Eles conhecem Deus com a própria vida. E João repete isso em relação aos pais, tanto no verso 13 como no verso 14. E nós entendemos que isso é o centro da maturidade cristã. Conhecer o Senhor Jesus.
E quanto mais eu conheço Ele, mais estável eu estou, mais humilde eu sou, mais firme eu me torno. O alvo final da vida cristã não é virar um especialista em assuntos religiosos. Não é você virar um teólogo. Se você quiser ser, seja. É bênção, é bom. Mas o alvo final é conhecer cada vez mais aquele que existe desde o princípio, Jesus. Agora eu pergunto, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus por aquilo que eu falo ao domingo? Só por isso? Porque se é só por isso, é muito pouco. E se é só por isso, você não conhece Jesus. Você tem algumas informações sobre Jesus. Porque na Bíblia, conhecer é algo muito mais. Na Bíblia, conhecer vai muito para além do saber. Porque conhecer, eu vou mostrar na Bíblia quem disse que conhecia Jesus. Efésios, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, verso 15. Tem um povo que também conhecia o nome de Jesus. Sabia o nome de Jesus. E eles achavam que o nome de Jesus era tipo um amuleto. Eu faço a minha vida do jeito que eu quero, não quero saber de Jesus para nada, mas quando a coisa aperta, ai Jesus, né? Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu não quero saber de Jesus para nada, né? Mas naqueles momentos ali, eu lembro dessas frases. O evangeliquez, né? Eu lembro do evangeliquez e eu acho que o evangeliquez vai me salvar. Aí tem uns rapazes lá em Éfeso que queriam expulsar um demónio e ouviram que o nome de Jesus tem poder. Só que eles não conheciam Jesus. Eles sabiam que o nome de Jesus tinha poder. E eles viram-se para aquele demónio e disseram: olha, eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Já está tudo bagunçado, só pelo exorcismo a gente já vê que a coisa é bagunçada. E olha o que é que responde o demónio. O espírito maligno disse assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem é que são vocês mesmo? É que tem uns que conhecem Jesus da mesma forma que esse demónio aqui. Sabe quem é? Sabe quem é Jesus? O demónio sabia. Mas isso não significava nada para eles. Eles rejeitaram Jesus. Eles se rebeliaram contra Jesus. Eles não queriam saber de Jesus. Então isso não é de quem conhece. Isso é de quem sabe quem é. Então a maioria das pessoas sabe quem é Jesus. Porque a gente conta os anos como é que é. Nós estamos no ano 2026 depois de Cristo, não é? Então toda a gente sabe quem é Jesus. Mas quem conhece Jesus? Você conhece Jesus? Conhecer Jesus na Bíblia, conhecer alguém na Bíblia, às vezes é utilizado até para uma situação de intimidade sexual. Pensa na profundidade do significado da palavra conhecer. É algo íntimo, é algo profundo, é ter intimidade com alguém. Eu sei quem é muita gente aqui, mas há muita gente que eu não conheço. Eu conheço, eu sei o nome. Talvez eu já fui até lá na casa da pessoa, mas isso não quer dizer que eu conheça verdadeiramente. Eu não estou lá nas suas brigas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Eu sei quem ela é, sei que mora ali em Chapini, ok, mas conhecer é algo mais íntimo, mais profundo. Então pensa assim, você conhece Jesus? Ou você sabe quem é que Ele é? Porque isso é uma grande diferença na sua vida. Uma grande diferença. E ele vai e diz para os jovens agora, ele aponta para outro público. Ele falou dos filhinhos, né? Tenham a certeza que o vosso pecado está perdoado por Jesus. Ele falou dos pais, das pessoas mais maduras. Olha, vocês conhecem quem é Jesus, vocês conhecem Ele desde o princípio. E agora ele fala para os jovens aqui. Esses jovens não necessariamente são jovens pela idade do corpo. Também pode ser, mas pela a fase que eles estavam caminhando, né? Uma juventude espiritual. Então esses jovens eram aqueles que já não eram bebés na fé. É igual aos nossos jovens aqui.
Eles já não são bebés na fé. Eles já passaram a fase de ser bebés, né? Então hoje vocês já conhecem a palavra, têm acesso à palavra, vocês são ministrados, vocês estão no culto conosco, vocês não estão no culto nessa linha, né? Eu acho que é para esse público agora que João está falando, que não necessariamente são só jovens de idade, mas jovens de caminhada. E ele disse assim, é como se ele dissesse, vocês já não são bebés, vocês já conhecem o Evangelho, vocês já entraram no campo de batalha da vida cristã. Vocês têm lutas ou não têm? Vocês têm lutas. Tem coisas que às vezes vocês querem fazer, mas vocês sabem que é errado. Tem desejos que às vezes vocês têm, mas vocês sabem que não agrada a Deus. Então vocês já lutam. Vocês já não são bebés que são levados de qualquer jeito, né? Vocês sabem já que a fé não é só um passeio no parque. Vocês sabem que a fé também tem os seus desafios, né? Então é para esse tipo de gente que eles estão falando. E ele diz assim para esses jovens, e eu posso encaminhar para vocês jovens e para aqueles que são jovens na fé, vocês já venceram o maligno. Porque se vocês já lutam contra isso, se vocês já têm essa consciência, então vocês já estão vencendo o maligno. Vocês não vivem mais debaixo do domínio. Porque se vocês vivessem debaixo do domínio maligno, vocês pecavam de qualquer jeito, sem se preocupar. E não quer dizer que vocês não possam pecar, como quem aqui não peca, levanta a mão. Podem olhar, ninguém levantou a mão, ok? Então não quer dizer que vocês não pequem. Mas quando isso acontece, vocês se sentem mal. Porque vocês já estão lutando e vocês já estão vencendo. Porque vocês já não são bebés na fé. Vocês já não são mais escravos do pecado. Vocês já experimentaram o poder libertador de Jesus Cristo na prática. E por isso que ele diz aos jovens, por que ele fala? É interessante essa questão dos jovens, vocês já venceram. Porque os jovens são os que estão mais expostos aos ataques de Satanás. Todo mundo está. É verdade. Mas os jovens é um alvo preferido. Porque eles estão formando caráter agora. Eles estão aprendendo, eles estão vivendo, eles estão começando. Então Satanás, ele às vezes vai naqueles que têm menos experiência. E por isso que Paulo chama essa atenção assim, olha, vocês estão expostos à batalha, vocês enfrentam tentações intensas, vocês já entenderam que vocês estão no meio do combate, vocês não estão na arquibancada vendo. Vocês estão lá no meio. E vocês estão aprendendo a dizer não ao pecado. Essa é a grande verdade. E ainda, talvez não tenham essa profundidade que têm os pais. Talvez vocês não tenham ainda essa profundidade, mas vocês têm outras qualidades. Vocês têm vigor, vocês têm energia, vocês têm a força, vocês têm ânimo, ou deveriam ter ânimo. Vejo que o Fernando puxa bastante por vocês, né? E isso aí tem potencial muito maior do que qualquer um de nós aqui. O potencial que vocês têm, jovens, não se compara com aquilo que eu tenho. Porque eu já estou no meio da minha vida e eu nunca vou ser fluente em francês. Aquilo que vocês podem fazer por esta nação, nunca na minha vida eu vou conseguir fazer. Esse é o potencial que vocês têm. E a palavra diz, olha, vocês são fortes, vocês já venceram. Tem lutas, mas vocês vão vencer essas lutas. Tem tentações, mas vocês vão vencer. Não é porque vocês são melhores que os outros, é porque vocês têm a palavra de Deus em vós. Não é isso que ele diz no verso 14? Põe lá a parte que ele fala dos jovens no verso 14. Continua. Jovens, eu vos escrevi porque são quê? Parece que não são muito fortes, né? Vamos falar outra vez? Jovens, eu vos escrevi porque são? Amém. E são fortes por quê? E a palavra de Deus permanece em vocês. É isso que vos faz ser fortes. É isso que vai vos fazer vencer. É isso que vai, quando vocês estiverem naquela situação entre fazer o errado e o certo, vocês vão se lembrar da palavra de Deus e vocês vão fazer o certo. Essa que é a grande verdade. E João está falando para esses jovens que estão aqui, outros jovens na fé, às vezes mais velhos de idade, mas também jovens na fé, e para que nós entendamos, e principalmente os jovens de idade, se vocês se unirem juntos pela causa do Senhor, ninguém vai conseguir parar a força que vocês têm.
Pode haver lutas, pode haver perseguições, pode haver coisas difíceis e situações que vocês vão pensar é injusto. Mas se vocês estiverem unidos, Satanás pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E vocês vão vencer, porque a palavra de Deus está em vós. Vocês já são vencedores em Cristo Jesus. Agora vocês usufruem dessa vitória a cada dia, permanecendo na palavra. A palavra habitando em cada um de nós. Então, nós vemos aqui João preparando um terreno para aquilo que ele ia dizer ainda, né? Ele não chegou ao que ele quer, ele está preparando as pessoas para aquilo que ele vai dizer. Não chegou lá ainda, né? Ele está mostrando primeiro quem é que nós somos em Cristo. Perdoados em nome de Jesus, conhecedores íntimos de Jesus, não só de ouvir falar, mas também de ter um relacionamento com Ele, vencedores pela palavra. Olha tantos benefícios. Olha tantos benefícios. Olhem o privilégio. Olhem a posição que Deus nos colocou, meus irmãos, como igreja. E é como se Deus estivesse dizendo, olha, diante dessa realidade que eu vos expus agora, diante de tudo isso que eu vos falei agora, será que vocês querem trocar isso por alguma coisa? Será que existe algo mais importante do que essas realidades que eu estou falando aqui? É como se João estivesse dizendo, e ele entra no argumento que ele queria chegar: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele diz, olha, depois de tudo que eu vos tenho dito, depois de todos estes privilégios, vocês querem trocar isso pelo mundo? Não amem o mundo. Não amem nada dele, porque nada se compara ao que Jesus tem para vocês. E ele não fica por aí, ele diz assim, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, tudo isso que é tão maravilhoso que nós temos, o amor do Pai não vai estar em ti. Olha que advertência séria de João aqui, hein? Qual é o amor que você prefere? Você prefere o amor do mundo? Ou você prefere o amor de Deus? Pense qual é o amor que você quer ser alvo. Quer ser amado pelo mundo ou quer ser amado por Deus? Aleluia. Muitos, infelizmente, estão a preferir o amor do mundo. Muitos, infelizmente, estão a trocar a casa do Pai. E quando eu falo a casa do Pai, não estou falando necessariamente da igreja. Eu estou a falar da presença do Pai, da adoção do Pai. E muitos, infelizmente, estão trocando a casa do Pai pelo chiqueiro dos porcos. Essa é que é a verdade para a igreja, infelizmente. Muitos estão deixando de comer a comida boa da casa do Pai para comer lavagem. Ai, pastor, isso é muito forte. Vai reclamar com Jesus. Porque é Jesus que faz essa analogia, nem sou eu. Muitos estão preferindo fornicar. Muitos estão preferindo os vícios. Muitos estão preferindo a mentira. Muitos estão preferindo a fofoca. Muitos estão preferindo os luxos dessa vida. Estão preferindo as vaidades. E tudo isso é comida de porco. Muitos hoje vão sair daqui e de outras igrejas afora, depois de um alimento espiritual como este, e voltar para o chiqueiro de onde saíram antes de entrar aqui. Infelizmente. Para o chiqueiro dos seus pecados, para o chiqueiro das suas paixões. Mas não tem que ser assim, meus irmãos. Não tem que ser assim. O filho pródigo estava lá no chiqueiro também, até que ele desejava comer daquela comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, porque o amor do mundo é assim, não te dá nada. Ele finge que te dá alguma coisa, mas não te dá nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores tem meu pai e tem pão com fartura e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao pai. Ele foi com o discurso todo preparado, não foi? Eu vou chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei, pai, me perdoa. Mas quando o pai viu ele lá no longe,
Ele correu, ele se abraçou, ele beijou, ele trocou as suas vestes, ele pôs um anel, ele pôs sandálias, ele não quis saber de desculpas. O que eu sei é que tu estás aqui, meu filho. Aleluia. Se alguém aqui tem se entregado aos chiqueiros da vida, fique sabendo que o Pai está à espera para te abraçar e para te beijar. Não troque o que Deus te deu pelas misérias que o mundo te oferece. Não troque. João é bem claro, verso 16, porque tudo que há no mundo. Ele não está dizendo assim, olha, existem algumas coisas no mundo boas. Ele está dizendo, tudo que há no mundo. João é bem claro. Não se agarra a nada deste mundo. Ele não está, é que a gente tem essa mania, não, tem umas coisas do mundo que são boas e tal, é preciso... João está sendo bem claro para nós. Não se agarre a nada deste mundo, por muito bonito que... Olha, as coisas bonitas sempre foi a perdição para muitos. Abraão chega para Ló e diz assim, olha, escolhe para onde é que tu vais. Se tu fores para ali, eu vou para ali. Tu podes escolher. E Ló olhou para as campinas ali e fez, opa, aqui é bonito, aqui vai dar para eu crescer, aqui vai dar para o meu gado se alimentar bem, aqui eu vou ser bem sucedido, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, aqui o salário é melhor, aqui eu vou ter mais estatuto, aqui eu vou ter mais condições. Olha o que é que deu. Quando ele foi ver, já estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. E olha as consequências que isso teve para a vida dele. Viúvo, pai e avô dos seus filhos. Que miséria. Que miséria. Por quê? Porque ele olhou. Ai, está bonito, né? Mas nem tudo que está bonito é onde Deus quer que tu vás. João é bem claro. Não se agarra às coisas desse mundo, porque tudo, João não está dizendo quase tudo, ele está dizendo tudo o que há no mundo. Aí ele fala, e esse tudo vai se enquadrar naquilo que ele vai falar da concupiscência da carne, né? Tudo o que há no mundo vai mover a tua carne, vai puxar a tua carne para desejos que são contrários à palavra de Deus. Você lembra Davi e Betseba? Ele olhou para a moça lá, tomando banho. No dia em que os reis deviam ir à guerra. Não foi, ficou parado. É uma miséria, né? Povo parado em casa. Só dá treta, né? Só dá confusão. Então, nos dias que os reis deviam ir à guerra, ele olhou, foi lá passear na varanda. Aí viu a mulher lá, boa, bonitinha. Aí o que é que a carne dele começou a saltar. Quantas mulheres não podia ter Davi? Quantas mulheres ele não podia ter? Não que Deus aprovasse isso. Mas foi logo aquela. E a carne dele desejou. Porque é isso que o mundo faz. O mundo aflora a nossa carne. Aí, há bocado, estava, não sei o que, saiu uma música lá em casa na Alexia. A Alexia às vezes tem que se converter. Aí sei lá, uma música, um pagode gospel. Aí ouve aquilo e começa. Eu não tenho jeito para isso. Mas é só para puxar a carne. Ah, não, mas fala de Jesus. Você não está nem aí para a letra. O seu corpo já está lá. Ó. Você não está nem aí para a letra. Não é gospel. Fala de Jesus. Aqueles também falaram de Jesus. Olha, eu te expulsei em nome de Jesus que o Paulo prega. Aí o que é que eles apanharam? Uma sova. E nós estamos apanhando sova também. Então nós vemos a concupiscência da carne. A carne quer mais. A carne quer ser alimentada, né? Olha Isaú. Isaú vem lá da caça e vem cansado e vê um prato de comida bonito, né? Nossa, eu quero comer essa comida aí. E dá-me essa comida, senão eu morro. Será que ele morreria, né? Será que tão rico que era Isaac, né? Era riquíssimo. Será que não havia nada para comer lá em casa, né? Porque a ânsia dela é que a gente acha que se não pecar vai morrer. O problema é que às vezes a pessoa pensa, não, se eu não fizer isso eu vou morrer, se eu não ver pornografia eu vou morrer, se eu não me masturbar, se eu não fumar eu vou morrer. Não, isso é o que o inimigo quer que tu penses. E Isaú olhou para aquele prato de comida e falou assim, não, dá-me isso aí, senão eu vou morrer. Aí Jacó, eu dou, mas você tem algo que eu quero.
Eu quero a primogenitura. Olha a importância da primogenitura. Estava associada à herança, à linhagem, a promessas. E ele, não, o que é que me vale isso aí? Eu quero comer, eu quero satisfazer a minha carne agora. E às vezes nós estamos assim, estamos a trocar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, por pratos de comida. Porque achamos que vamos morrer se não pecarmos. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Onde é que a carne tem-te ganhado? Onde é que a carne está-te a ganhar? Está-te a vencer em quê? Ela não tem mais domínio sobre ti, meu irmão, acorda! Ela não tem mais domínio sobre ti. Vocês não vivem mais pela carne, mas pelo Espírito que habita. Então tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Eva olha para a maçã, não era uma maçã, né? Olha para a fruta, viu que era agradável, né? Tem muita coisa que parece agradável, meus irmãos, mas dá lá uma mordida que você vai ver o estrago que vai fazer na tua vida. Parece até bonitinho. Ele é muito bonitinho. Mas ele é bonzinho, ele não é cristão, mas ele é bonzinho. Dá uma mordida, você vai ver o estrago que vai ser na tua vida. Porque os olhos enganam muito. A soberba, a concupiscência dos olhos, né? Que transforma o mundo num catálogo em que eu consumo o que os meus olhos gostam. Incansavelmente. E a soberba da vida. Orgulho, autossuficiência, desejo de ser grande, querer controlar tudo. Não foi o que Nabucodonosor dizia? Daniel capítulo 4. Olha esse grande reino da Babilônia, como eu sou grandioso. Deus olhou, 7 anos a comer capim como um boi, para tu veres quem verdadeiramente é grandioso. Mas nós às vezes gostamos de ser assim, né? Como aquele povo lá da Torre de Babel. Vamos fazer uma torre até às alturas e vamos fazer o nosso nome grande. E Deus não. Nome grande só tem um. E não é o vosso. Vocês carregam o meu nome, mas quem é grande sou eu. É isso que Deus diz ali. A soberba é esse pecado que diz assim: eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente e eu dependo de mim mesmo. Então nós vemos que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, foi algo que o próprio Jesus combateu também. Mateus capítulo 4, tentação de Jesus no deserto. O diabo tentou Jesus nesses 3 pontos, né? Concupiscência da carne, olha, você está com fome, 40 dias sem comer, transforma as pedras em pão. Aí Jesus, não, nem só do pão viverá o homem, eu tenho domínio sobre a minha carne, ela está debaixo, né, da autoridade do Santo Espírito que habita nele, que habita em mim, que habita em ti, que habitava em Jesus. Ele diz, não, eu não preciso de transformar pedras em pão para tu saberes que eu sou o Filho de Deus, tu já sabes que eu sou o Filho de Deus e tremes com isso. Reinos do mundo, né? A concupiscência dos olhos. Olha, estás a ver todos esses reinos aqui? Se tu prostrado me adorares, eu vou te dar todos. E Jesus, não, vai para trás de mim, Satanás, que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E a soberba da vida. Oh Jesus, não és filho de Deus? Joga-te aí abaixo. Joga-te aí abaixo que Deus vai dar ordem aos teus anjos para que não quebres nenhum osso. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E se Cristo venceu as 3, em Cristo também podemos vencer essas 3 facetas. O mundo tem tentações em todas as esferas para nós. Carne, cobiça, soberba. E por vezes podemos até ser tentados para ceder a alguma dessas áreas. Mas Deus, não vá sozinho, hein? Deus nos dá condições para resistir. Eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Olha o que é que diz lá. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte
que a possais suportar. Olha o que é que Paulo está escrevendo aqui. Ele está falando da vida real da pessoa. A vida real da pessoa é essa aqui. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Ou seja, o que é que Paulo está falando aqui? Não existe tentação especial. Não existe tentação exclusiva. Só eu passo por isso. Não existe pecado único e compreensível. A tentação, ela pode mudar. Agora, o problema é sempre a fraqueza humana. É isso que Paulo está falando aqui. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana. O problema não é a tentação. O problema é a nossa condição humana fraca. É isso que Paulo está falando. Não se queixe da tentação. Tentação todo mundo passa. Queixe da sua fraqueza. Mas, olha o que é que ele diz. Deus é fiel. Amém? A nossa fidelidade, ela oscila. A de Deus não. E nessa fidelidade, Deus está connosco. Olha, Deus limita a tentação. O que é que Ele vai limitar? Como assim? Ele não vai permitir que sejam tentados além das vossas forças. Isso não quer dizer que a tentação é fraca. Quer dizer que ela nunca é invencível em Cristo. Ele acompanha na tentação, porque juntamente com a tentação Ele traz o escape. Ou seja, o livramento não vem depois. O livramento vem junto com a tentação. Não vem depois de correio, num pacote, num coli. Não, ele vai estar lá. Quando vier a tentação, o livramento está lá também. Fica com atenção. Você clica lá no rato para abrir o site, mas não deu. A internet foi abaixo. Olha, Deus já te deu um escape. Mas aí a gente vai lá e liga a internet depois e vai lá ver outra vez. Deus te deu um escape, você insistiu. Você tomou o seu caminho. Né? Aí ele traz o escape junto com a tentação. E proverá livramento para que possais suportar. Então pensa assim, na realidade é uma decisão nossa. Essa é que é a grande verdade. Porque a tentação sempre vai surgir. Nós sempre vamos dizer, agora eu vou receber força para dizer que não. Deus vai dar a oportunidade de dizer que não. Mas às vezes eu digo sim. Essa é que é a verdade. Mas nós temos que ser como José no Egito. Ele não discutiu com a tentação. O que é que ele fez com a tentação? Ele correu, ele fugiu. E é aqui a parte que às vezes não entende. Se há escape, há escolha. A tentação não é desculpa, ela é um campo de batalha que nós temos que vencer. E Deus nunca promete uma vida sem tentações, mas promete uma vida onde nenhuma tentação vai precisar de nos dominar. O pecado, ele diz assim, não tem jeito, mas Deus diz, tem uma saída. E essa saída é Jesus. João está construindo o seu raciocínio e completando ele. Lembrem-se de quem vocês são em Cristo. Pecados perdoados no nome de Jesus. Conhecedores íntimos de Jesus, com experiências reais com Ele, vencedores pelas palavras. Não troquem isso por amor às concupiscências do mundo. Não troquem isso por desejos carnais. Não troquem isso por cobiças. Não troquem isso pelas soberbas da vida. Sabem porquê? Para fechar, porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Tudo que o mundo te oferece é passageiro. Tudo que o mundo te oferece é podre. Tudo que o mundo te oferece é para te enganar, é para te corromper, é para te seduzir. Mas Deus nos dá o escape, nos dá o livramento. E Deus e Jesus, que nós escolhemos e por isso estamos aqui, Ele é eterno. A Bíblia é bem clara, ele fala assim, Paulo fala assim, olha, se a nossa esperança nesta vida, né, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Amém? Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você tem amado muito o mundo, se você tem verdadeiramente preferido o amor de Deus ao amor do mundo. O que eu sei é que os benefícios da cruz e do amor de Jesus não se podem comparar com aquilo que o mundo quer nos oferecer.
Não se iluda. Não se iluda. Você se calhar já quebrou a cara demais com o mundo. Não quebre mais. Você já se entristeceu demais com o mundo. Você não precisa de se entristecer mais. Toma uma posição em Jesus. Faça aquilo que nós lemos lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Creia em Jesus. Confesse o nome de Jesus. Viva uma vida para Jesus. Creia que Ele é o Filho de Deus que morreu pelos teus pecados. Confesse isso pelos seus lábios. Senhor, olha, eu nem entendo tudo da palavra, eu nem conheço bem a teologia, mas eu sei uma coisa: o Senhor morreu por mim, então eu entrego a minha vida para Ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Aceitar Jesus, você não tem que saber tudo de cor, você não tem que conhecer perfeitamente a teologia, você tem que ter fé naquele que morreu e se sacrificou por si e por mim. E como a gente leu lá em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum nome é dado entre os homens o qual importa que sejam salvos. Você pode buscar salvação, gozo, sucesso noutras coisas, mas você não vai achar, porque somente em Jesus existe salvação. O pecado que você sente de peso, Jesus Ele leva. Jesus Ele perdoa. Aquela situação familiar que você não tem mais jeito, não consegue, põe aos pés de Jesus, deixe Jesus fazer. Confie nele. Confie nele. Não confie no mundo, porque Ele não passa. Ele é eterno e Ele é fiel. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus nesse momento. Louve com fé.